Olá, meus queridos alunos. Aqui é o professor Eric, de Matemática. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui nesse vídeo só para fazer uma breve recapitulação do nosso capítulo de Geometria, que foi o capítulo 2, e só para a gente relembrar os principais tópicos do que a gente estudou, tudo bem? Então, lembra lá que quando a gente começou a estudar geometria, eu comecei a falar para vocês dos tipos de objetos e as dimensões que eles tinham. No caso dos objetos adimensionais, que foram os primeiros que a gente estudou, lembram que eram aqueles objetos que não possuem dimensão, ou seja, não tem nenhuma dimensão. E o exemplo que eu tinha dado para vocês era exatamente de um ponto. Um ponto é um exemplo de uma figura que não tem nenhuma dimensão. Eu tinha até falado para vocês que por mais que quando a gente desenha ele, a gente poderia, tipo, meio que encontrar uma medidazinha nele, mas isso é só uma representação. Um ponto é uma figura que não possui dimensão. Já aqueles objetos que a gente chama de unidimensionais são aqueles que possuem uma dimensão. Então, são objetos que possuem uma dimensão. Lembra que eu falei para vocês que essa dimensão é muito comum a gente chamar ela de dimensão do comprimento. Então, objetos que têm uma dimensão possuem essa dimensão que a gente chama de comprimento. E aí, esses objetos que possuem essa dimensão, eles se dividem em alguns grupinhos, em algumas figuras conhecidas, que são exatamente a reta, a semirreta e o segmento de reta. A reta, como a gente tinha estudado em sala, que é exatamente essa primeira figurinha aqui, é aquela figura unidimensional, ou seja, que tem uma dimensão e que é infinita para os dois lados. Então, por isso que essa figurinha aqui é uma reta, por causa das setinhas que está indicando que é infinita para os dois lados. Lembra que a gente falou que o nome de uma reta, a gente precisa simplesmente pegar as letras que aparecem, A, B, e desenhar uma retinha lá em cima. Dessa forma, então, é a forma como a gente dá um nome para uma reta. Já a semirreta, que é essa aqui, é aquela figura unidimensional, ou seja, que tem uma dimensão novamente, mas que não é infinita para os dois lados, ela é infinita somente para um lado. Aqui nessa minha figurinha, ela começa aqui nesse ponto C e vai infinita aqui para o outro lado. Lembra que a forma que a gente dá um nome para uma semirreta, de novo, é só pegar os pontos que tem nela e desenhar uma setinha em cima. Essa é a notação de uma semirreta. E por último, a gente tem o segmento de reta. O segmento de reta é aquele que não é infinito para nenhum dos lados. Então, ele tem um ponto onde ele está começando e tem um ponto onde ele está terminando. E o segmento é o único que a gente consegue medir o tamanho, porque os outros dois são infinitos, então não tem como medir. Já o segmento de reta tem. A forma como a gente denota, a mesma coisa. Pega os dois pontos que estão nas extremidades, o E e o F, e, nesse caso, passa somente um tracinho em cima. Isso era o que a gente tinha estudado a respeito das figuras unidimensionais. Já os objetos ou as figuras bidimensionais são aqueles que possuem duas dimensões. Então, nessas figuras aqui, são as que possuem duas dimensões. As duas dimensões que essas figuras possuem, a primeira é a mesma que a gente já tinha visto, que é o comprimento, só que agora ela tem uma outra dimensão, que é a dimensão da largura. E aí, as figuras bidimensionais, elas também têm umas classificações, umas certas figurinhas, uns certos grupinhos que podem ser classificados nela. A primeira é exatamente das regiões planas. Lembra que as regiões planas são aquelas figuras bidimensionais, como essas aqui, mas
a região ela está dizendo exatamente a respeito dessa parte que está preenchida. Então, isso aqui em vermelho é exatamente uma região plana. Já quando a gente está falando de contorno, a gente está falando simplesmente da borda da figurinha, ou seja, meio que do cantinho, essa parte que está em azul aqui na minha figura. Então, essa figura, esse conjunto dessas três figurinhas aqui, elas são chamadas de contornos. E lá no grupinho dos contornos, existem aquelas figuras que a gente chama de polígonos. Os polígonos, eles são contornos, são alguns contornos, mas eles têm que atender a algumas condições. Nesses exemplos que eu coloquei aqui, existem figuras que não são polígonos. Por que que não são? Vamos lembrar aqui as três condições que a gente tem que ter para que eu tenha um polígono. A primeira condição de um polígono é que essa figura tem que ser totalmente fechada. Se a figura é totalmente fechada, então isso pode ser o primeiro passo para ser um polígono. Todas essas que estão aqui são fechadas, então ainda, teoricamente, ainda está funcionando. Mas a segunda condição é que ela tem que ser formada por segmentos de retas. Então, nessa segunda condição é onde a gente vai poder excluir as partes, algumas figurinhas ali, que não são polígonos. Então, tem que ser formada por segmentos de retas. Isso quer dizer que essa figurinha aqui, que é chamada de elipse, e o círculo não podem ser classificados até então como polígonos, porque eles são cheios de curvas, eles são formados por curvas. Se eu tiver uma curvinha na figura que seja, então se eu tenho, por exemplo, essa figura aqui, mas ela tem uma curva, essa figura já não é mais um polígono. A mesma coisa se ela tivesse aberta. Se tem alguma aberturazinha na figura, ela não pode ser também mais classificada como polígono. E a terceira e última condição é que os segmentos de retas, eles não podem se cruzar. Então, não pode cruzar os lados. Todas essas figurinhas que sobraram aqui não tem nenhum lado cruzando um com o outro. Então, todas essas que estão aparecendo aqui são exatamente polígonos. Então, eu vou até escrever aqui do lado, essas aqui sim são polígonos. Mas, com exceção da elipse e do círculo. Os outros que estão aparecendo aqui são polígonos. Olha um exemplo de uma figura que atende as duas primeiras condições, mas não atende a terceira. Aqui, essa minha figurinha, ela está fechada, só que bem aqui tem um cruzamento de lados. Então, essa figura também não é um polígono. E também temos, na nossa geometria, figuras do tipo tridimensionais. Os objetos tridimensionais são aqueles que possuem três dimensões. Então, são os que possuem três dimensões. As três dimensões são a primeira do comprimento, a segunda da largura, assim como nos anteriores, só que agora eu tenho uma terceira dimensão, que é exatamente a da profundidade, ou às vezes podem aparecer também uma largura com outro nome, como sendo a altura, mas até então a gente vai trabalhar com esse nome, como sendo a da profundidade. Lembra que os objetos tridimensionais são exatamente os objetos que a gente tem no nosso dia a dia. Todas as figurinhas, todas as figuras, todos os objetos que a gente segura, que a gente pega, que a gente consegue manipular, são objetos tridimensionais. Olha alguns exemplos de objetos tridimensionais que eu coloquei aqui para gente. Lembra que nos objetos tridimensionais também existe uma classificação de figuras. Então, existem sólidos geométricos ou objetos tridimensionais que são chamados de poliedros e tem sólidos geométricos
que são chamados de corpos redondos. Os poliedros são exatamente aqueles que são formados somente por polígonos. Já os corpos redondos, eles possuem alguma face arredondada, alguma face curvada neles. Nesse meu exemplo que está aqui do lado, ele é composto somente por poliedros. Então, eu tenho figuras que são classificadas exatamente como poliedros e outros como corpos redondos. Mas tem figuras que não são nenhum e nem outro. Elas são simplesmente sólidos geométricos, elas não são nem poliedros e nem corpos redondos. Aqui, como eu mostrei para vocês, tem exemplos de poliedros e nós temos também alguns exemplos de corpos redondos. Os corpos redondos, como eu disse anteriormente, eles têm alguma face arredondada e os mais conhecidos são exatamente esses, que é o cone, a esfera e também o cilindro. Esses são os 3 corpos redondos que nós vimos em sala de aula e são os principais que a gente vai estudar aqui no 5º ano. E temos também uma certa classificação de quando a gente está falando de poliedros. Lembra que quando a gente está falando de poliedros, a gente pode classificar esses poliedros tanto em prismas quanto pirâmides. Aqui nesse meu exemplo em cima, eu tenho vários exemplos de prismas e pirâmides. Lembra que uma pirâmide como esta aqui tem uma base lá embaixo. Então, essa pirâmide ela possui essa base que fica aqui embaixo e em volta dela eu tenho vários triângulos. Isso classifica essa minha pirâmide. Pode pensar também que uma pirâmide é aquela figura que tem uma base. Nessa base, elas se ligam todas aqui nesse pontinho aqui em cima. Já quando eu estou falando de um prisma, a gente pode entender como sendo uma figura que tem 2 bases, ou seja, ela tem essa parte aqui de baixo e tem uma outra idêntica lá em cima, e em volta dela é formada por vários retângulos. Então, em volta desses meus prismas, eu tenho vários retângulos. No caso do prisma, a gente fala que ele tem 2 bases. Mas eu tenho também poliedros que não são nem prismas, nem pirâmides, como esses aqui. Aqui, na verdade, eu tenho um exemplo de uma pirâmide, que é o tetraedro. Eu tenho também um exemplo de um prisma, que é o cubo. Mas esse octaedro, o icosaedro e o dodecaedro são exemplos de poliedros que não são nem prismas, nem pirâmides. Então, ainda existe essa classificação. Gente, isso aqui foi um breve resuminho de tudo que a gente estudou a respeito de geometria. Posteriormente, provavelmente, teremos mais vídeos e aí eu vou explicar mais conteúdos para vocês. De novo, eu espero que estejam todos bem. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.